Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, mais uma vez aqui na madrugada desse domingão. Gratidão a você que está sempre aí fazendo companhia, ouvindo. Gratidão a você que vai assistir, vai ouvir num outro momento no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Gratidão a vocês todos, a vocês todas. Eu quero hoje reforçar o convite para você fazer um curso de psicanálise. Eu quero reforçar esse convite porque a nova turma, as duas novas turmas para abril já estão começando a ser formadas, né? A gente vai começar o curso em abril, na segunda quinzena de abril, mas vai ser em abril. E é um excelente curso, é um excelente momento, é um excelente curso também, mas é um excelente momento para você fazer um curso de psicanálise. O curso de psicanálise, como eu já disse aqui em outros programas, é um profundo mergulho em você mesmo, né? Para que você se conheça, para que você se conheça ainda mais, para que você acesse áreas do seu inconsciente que você ainda não tem nem ideia, mas que estão lá, pulsando, têm vida e que estão movimentando a sua vida. Né? Você que já me conhece sabe, eu falo muito sobre isso. Você que está aí chegando pela primeira vez, 90% das nossas ações são movidas pelo nosso inconsciente. 90%, é muita coisa, né? É extremamente grande esse número. E imagine você ser movimentado, ser movimentada em 90% das tuas ações, das tuas atitudes, das tuas não atitudes, ser movida por esse inconsciente, né? E não ter acesso e não saber quem ele é, por que ele é, né? Todas as suas vivências estão aí gravadinhas nesse inconsciente. E num curso de psicanálise a gente aprofunda. A gente fala muito sobre isso, a gente vai entender tecnicamente como é que Freud descobre isso e depois de Freud, os outros estudiosos, os outros autores, como é que eles vieram atualizando a ideia do Freud. Né? A base da psicanálise não muda, é Freud, mas o Freud é de quase 200 anos atrás, 100 e tantos anos atrás, então precisa ser atualizado. Né? E nesse curso que eu ministro, eu atualizo as ideias do Freud, a gente atualiza essa visão, mas muita coisa ainda é fato, mantém a base, não dá para mudar. Por exemplo, a do inconsciente, né? Que nós temos esse inconsciente e que esse inconsciente atua, isso ainda não deu para mudar. Né? Não tem ainda nenhuma outra técnica, não tem nenhuma outra tese que, pelo menos para mim, me convença de que não é daquela maneira. Né? Existem aí algumas técnicas, né? Mas ainda não me convenceram. Né? Tem muito aí, eu vou ousar aqui dizer, tem muito blá 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 aí em algumas técnicas. Tem uma aí famosona, inclusive, que para mim é muito mais blá 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 do que qualquer outra coisa, né? Porque ela não convence, né? Para mim ela não atua, né? Não vi ninguém até hoje que tenha de fato feito mudanças com base nessa técnica aí famosona. Então eu continuo insistindo que para mim, pelo menos, a psicanálise é a que funciona. E funciona por quê? E lembra, hein, você que já me ouve sabe que eu falo isso. A psicanálise não é melhor que nenhuma outra, mas a única que aprofunda o entendimento é a psicanálise. Por isso que ela é diferente. Né? Deixar claro aqui que eu não estou dizendo aqui que ela seja melhor do que qualquer outra. Você que já me conhece, já ouviu tantos programas que eu fiz aqui, e você que está ouvindo aí pela primeira vez, é só você olhar lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, você vai me ouvir falando disso. O tempo todo eu falo disso, que não tem nenhuma técnica que seja melhor que a outra. Existe aquela que vai te atender no momento que você está, tá? Agora, que a única ou as únicas que aprofundam o entendimento é a psicanálise e a psicologia. Só que a psicologia, ela é para longo prazo. Psico, alma, logia, estudo, psicologia, estudo da alma.
Então, com a psicologia, ela vai olhar você como um todo, como uma alma, e isso leva muito mais tempo. A psicanálise, e é excelente, só que ela leva mais tempo. A psicanálise entende que nós temos um aparelho psíquico e dentro desse aparelho psíquico, uma das instâncias é o inconsciente. E esse inconsciente movimenta 90% das nossas ações. Então a gente foca o inconsciente e não esse ser como um todo. Né? A pergunta básica, quando você me procura e você está precisando de terapia, a pergunta básica que eu faço, qual é a sua queixa? O que te traz aqui? E nós vamos olhar para isso. A gente vai olhar para essa queixa, a gente vai olhar para isso que está de alguma maneira te incomodando, para essa neurose que de alguma maneira se instalou, essa neurose que aconteceu, esse movimento que está te prendendo, que está te vinculando, que está te deixando amarrado, que está te deixando presa. Né? Então a gente vai olhar para isso, a gente vai olhar para esse inconsciente, para o que está dentro desse inconsciente te prendendo, te mantendo preso, te mantendo presa a isso. Né? E é isso que a gente vai aprender no curso de psicanálise. É isso que você vai aprender, como lidar, como identificar, como trabalhar com o teu cliente essas questões. É isso que o curso de psicanálise vai informar, vai ensinar, vai trazer de conhecimento para você, que vai ser ótimo para você, enquanto pessoa, né? Porque é um profundo mergulho em você mesmo, e também vai te dar a possibilidade, se você quiser atuar como psicanalista, vai te dar a certificação, o certificado, para que você atenda pessoas usando a sua profissão de psicanalista, usando a técnica da psicanálise para auxiliar essas pessoas e trabalhar com isso, fazer o seu dinheiro, né? com toda a honestidade possível, né? Da maneira mais honesta e, enfim, possível. Né? Para você que já é terapeuta, para você que já atua nessa área aí da saúde mental, da saúde emocional, isso vai complementar muito os teus entendimentos. Né? Vai complementar muito. Você já conhece aí uma série de coisas, uma série de produtos, uma série de ferramentas, você já tem, e você acrescenta com a psicanálise, é fantástico. Para você que está querendo fazer aí a transição de carreira, para você que está cansado, que está cansada de trabalhar no mundo corporativo, né, nas indústrias, nos escritórios, nos bancos, e isso cansa, né? Chega uma hora que a nossa alma ela começa a nos avisar, olha, é bom você olhar, é bom você enxergar uma outra possibilidade. Né? É importante você olhar para uma outra área. E aí, né, sempre eu falo isso para os meus clientes, devagar, com calma, vai fazendo a sua transição, você vai diminuindo o peso dessa carga que você carrega hoje e vai se abrindo para uma nova profissão, para um novo trabalho. Então é isso que o curso de psicanálise vai te proporcionar. É um grande presente que você dá para você. Né? Você vai se conhecer muito mais, você vai conseguir acessar as tuas questões, né? É um profundo processo terapêutico fazer um curso de psicanálise e ainda por cima te dá uma opção de trabalhar com isso, de ser um profissional, de atuar como psicanalista, fazer o seu dinheiro como psicanalista. Olha que fantástico, né? Algo que vai te acrescentar muito para você, que só por isso já valeria um investimento, e ainda você pode atender, você pode trabalhar com isso. Né? Então de qualquer maneira, né? É um grande presente que a gente nos dá quando a gente faz um curso de psicanálise. E eu quero falar hoje sobre uma área dentro desse aparelho psíquico que eu comecei falando, o programa. Dentro desse aparelho psíquico existem outras 3 instâncias que se fala muito se fala do ego,
né? E eu falo muito aqui também nos programas. Você que já me acompanha aí sabe o quanto eu já falei, quantos programas já tem lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, no YouTube, falando sobre o ego. Claro, na visão psicanalítica, né? Se a gente for olhar o ego pela visão zen budista, pela visão oriental, pela visão espiritual, a gente pode ter uma outra definição do ego. E que eu também falo no meu curso, eu também acesso isso. Eu não fico só na questão clássica da psicanálise. Eu abranjo essas outras áreas, né? E é isso que eu digo, por isso que eu digo que a base é Freud, mas a gente tem que atualizar. O mundo atual é um outro mundo, é uma outra vivência que nós temos hoje. Nós temos técnicas fantásticas de acesso a esse inconsciente que não só apenas pela terapia clássica da psicanálise, que é a associação livre, né? A técnica da psicanálise se baseia na associação livre de ideias. Mas a gente tem outras formas, tudo isso você vai aprender no curso. Tudo isso você vai aprender de uma forma muito detalhada, muito tranquila, muito fácil de acessar, inclusive. Não tem problema se você não tem formação acadêmica, se você tem só aí o ensino fundamental, se você tem só o ensino médio, não tem problema nenhum a sua idade. Você pode ter 20 anos, 18 anos, você pode ter 30 anos, você pode ter 15 anos, você pode ter 70 anos. Você pode fazer um curso de psicanálise. Nada te impede. É um curso de formação livre e nada te impede. Então, dentro do curso, na forma em que eu montei esse curso, eu vou falar disso. Eu vou falar de como que a gente olha o ser humano, não só apenas da forma clássica, psicanalítica, freudiana, mas como um todo. Então eu vou falar de Ho Oponopono, eu vou falar de Theta Healing, eu vou falar do Reiki, eu vou falar de técnicas que te auxiliam no teu processo de autoconhecimento. E eu não estou fugindo da psicanálise, porque Jung já fazia isso, né? E Jung era um discípulo do Freud. Freud vem com a ideia do inconsciente, com a ideia da psicanálise, ele é o pai da psicanálise. E ele tinha um aluno, que era o Jung, que era muito ligado, o Jung, a ele, né? O Jung adorou a ideia do Freud, comprou a ideia do Freud, e ele seguia o Freud. Até que, num determinado momento, ele começou a perceber que ele poderia mais do que o Freud estava propondo. No curso também nós vamos falar muito do Jung. A gente vai falar bastante do Jung. Por quê? Porque o Jung permite que a gente abra esse leque. De olhar para a astrologia, de olhar para o tarô, de olhar para outras técnicas que vão auxiliar o processo psicanalítico, que vão auxiliar o processo de tratamento do teu cliente. A profissão do psicanalista é uma profissão de ajuda emocional, de entrega para o cliente. O cliente está ali com você, ele precisa acreditar em você, terapeuta, em você, profissional, em você, psicanalista. Então precisa haver o profissional psicanalista, ele precisa olhar para esse cliente de uma forma amorosa, de uma forma amável, para que ele possa ajudar que esse cliente entenda quais são as questões dele, para que esse cliente possa definitivamente, como disse essa semana uma das alunas no curso, eu não gosto muito de falar aluna, porque eu não sou professor. Professor é uma profissão tão... É a maior profissão, é a profissão mais importante de qualquer país, a profissão de professor. Professor, a pessoa estuda pedagogia, a pessoa fica estudando durante anos, fazendo cursos, fazendo trabalhos extras para aprender a ensinar.
Olha que profissão mágica, fantástica, que desde o prezinho as crianças hoje já têm professores, né? Mas é uma profissão mais importante, a que vai dar base, né? Então é muita honra ser professor, né? E eu não tenho, eu sou um cara que amo a psicanálise, adoro falar de psicanálise, estudo pra caramba a psicanálise para poder passar no meu curso o melhor que eu possa, o melhor que eu posso dar, né? Mas então uma das pessoas que está fazendo o curso lá, ela usou um termo que eu gostei muito, né? De amadurecimento do ego, né? E é disso que eu quero falar sobre o ego, né? Então é de amadurecer esse ego, né? De a gente entender a importância de termos o ego em equilíbrio, que é o grande processo terapêutico, né? O grande processo terapêutico é o teu cliente, o meu cliente, o cliente do psicanalista, entender a importância desse ego. Entender o que é o ego, em primeiro lugar. Entender de uma forma psicanalítica, de uma forma técnica. Entender o que é o ego. E entender, mais do que entender o ego, entender a importância de trazer o equilíbrio. E aí, como disse a aluna, o amadurecimento desse ego. Eu adorei esse termo. O amadurecimento é ter um ego maduro. Um ego que ele entende, ele aceita as coisas como elas são. Porque esse é o grande processo, né? O grande processo, quando você faz análise, quando você faz um curso de psicanálise, é entender que a grande mudança está em você. Você não vai mudar o outro. Eu não vou mudar o meu cliente. Eu não vou mudar o meu cliente. Eu vou dar ferramentas, eu vou mostrar para ele, eu vou dar um norte para ele, para que ele acesse o inconsciente dele, o ego dele, para que ele entenda o ego dele e a partir daí ele faça as mudanças. Mas as mudanças são sempre de dentro para fora. Então eu não vou mudar ninguém, não sou eu que mudo enquanto psicanalista alguém. É a pessoa que entende o quanto ela pode mudar. E quando você faz o curso, quando você passa por um processo terapêutico, e fazer o curso é passar por um grande processo terapêutico, você entende que a grande mudança está em você. Você não vai mudar o outro vai mudar quando ele quiser mudar, se é que ele quer mudar, se é que ele sabe que tem que mudar. Não fique esperando o outro mudar, o outro não vai mudar, o outro vai ser o que ele é. Do jeito que ele é, do jeito que ele sabe ser, do jeito que ele aprendeu a ser, do jeito que ele se apresenta para você, porque você precisa aprender algo com isso. Por que essa pessoa está na sua vida? Porque você precisa aprender com ela. Você não é vítima, né? Eu canso de falar isso aqui também. Ninguém é vítima de nada nem de ninguém. Por que essas pessoas são do jeito que são e por que elas entram na minha vida? Primeiro porque eu permito, óbvio. Se eu não te der permissão, não entra. E por que eu permito? Por que eu permiti? Por que eu estou permitindo? Quanto é desse meu ego que precisa aprender, que precisa amadurecer, que precisa de equilíbrio para poder lidar com tudo isso? Isso é o que você vai aprender no curso. Isso é o que o curso vai te ensinar. 1 ano e meio, 18 meses, aula uma vez por semana, 2 horas de aula uma vez por semana, para que a gente possa entender tudo isso. É um grande processo transformador. É um grande processo transformador. É um grande presente que você dá para você. Que é entender tudo isso. Hoje eu estou focando mais a questão do ego. E por que eu estou focando mais o ego? Porque o processo terapêutico busca, em síntese, ele busca o equilíbrio desse ego, o fortalecimento desse ego, o amadurecimento desse ego. É isso que durante 18 meses, de uma maneira ou de outra, aprendendo muito, aprendendo sobre muita coisa, mas principalmente entendendo que o grande processo terapêutico é encontrar
o fortalecimento desse ego, o amadurecimento desse ego, o equilíbrio desse ego. Né? Quanto que o seu ego está, quanto você tem um ego de baixa estima, quanto você tem um ego inflado, quanto o teu ego é narcísico, quanto que o teu ego está em desequilíbrio. E é isso que faz a sua vida ser do jeito que ela é. Ah, mas minha vida é ótima, bacana, parabéns, perfeito, é assim, continue assim. E quanto mais você souber do ego, mais esse equilíbrio em estar bem você vai ter. Se você não está bem, está na hora, não está? De resolver isso? Por que está demorando tanto? Por que está esperando tanto? Por que está demorando tanto? Ah, mas eu já fiz tanta coisa. Ah, eu já fui em tanto lugar. Então, e talvez você nunca tenha olhado para você. Talvez você nunca tenha olhado para o seu eu. Talvez você tenha olhado para um monte de coisa ao redor de você, ao redor do seu eu, e para você, para o seu eu, para o seu ego, você nunca olhou. Quando é que você vai resolver? Não vai. Né? Não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas você não vai. Enquanto você não olhar para você, enquanto você não entender que essa mudança é de dentro para fora, tudo vai ser como sempre foi. Por isso que está difícil, muitas vezes, né? Para algumas pessoas, sair do estado que ela está, às vezes, há tanto tempo, há tantos anos. Porque ela está buscando solução no externo. Ela não está olhando para dentro. Ela não está buscando o próprio equilíbrio. E onde está esse equilíbrio? Falando de psicanálise, no eu, no seu ego, nessa instância psíquica chamada ego. E no curso de psicanálise a gente vai falar muito disso. E mais do que falar, a gente vai aprender sobre ele. Você definitivamente vai entender o que é essa instância psíquica chamada ego. E você vai entender o quanto ela influencia, influi e determina a sua vida. Então isso é fazer o curso de psicanálise. Eu vou continuar aqui insistindo para que você invista na sua saúde emocional, na sua saúde psíquica. Faça todos os investimentos que você tem para fazer aí na sua vida financeira, no seu movimento diário. Faça todos. Mas, se você não fizer investimentos na sua saúde mental, emocional, você vai continuar bloqueando as tuas prosperidades. Sejam elas de saúde, porque vai atingir a sua saúde. Estar com esse emocional, com esse psíquico em desequilíbrio é o que vai causar os teus danos, as tuas doenças, as tuas dores físicas. Né? Já falei disso aqui também. É só você procurar lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Procura o programa da semana passada, eu falei bastante sobre isso, para você poder entender um pouco mais. E aí depois você me procura para falar sobre o curso de psicanálise, para falar sobre os atendimentos que eu faço com base na psicanálise, e para, quem sabe, você se inscrever e começar esse grande mergulho, esse profundo mergulho no seu autoconhecimento, fazendo o curso de psicanálise. Tá bom? Você me encontra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. O meu número de celular fica aparecendo lá o tempo todo. Se você puder, anota já. 11 DDD São Paulo, eu estou no Tucuruvi, na Zona Norte. 11 98670 6310. 98670 6310. Você me encontra no Facebook como Sidney Rosa, você me encontra no Facebook como Florescer Violeta, que é o nome do meu espaço no Tucuruvi, e também é o nome do programa aqui na Vibe Mundial. E você me encontra também no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta, e também como Florescer Violeta. Ou então, domingo que vem, 2 da manhã, eu vou estar aqui novamente, conversando com você. Tá bom? Eu espero. Fique bem. Boa semana. Até mais.